Bom dia, cumprimentar a todos que nos acompanham aqui na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, a todos que acompanham também pela TV Alesc, pela Rádio Alesc, cumprimentar os senhores parlamentares, a todos os senhores e senhoras. Considerando que a ata da 25ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura foi distribuída em todos os gabinetes e recebidas pelos senhores parlamentares, coloco a mesma em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a ata da 25ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Senhores parlamentares, pela ordem de chegada, iniciamos a apreciação das matérias que estão na pauta da reunião de hoje. Iniciando a análise das matérias pelo eminente deputado João Amin. Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimentar, fazendo referência aos profissionais de pedologia, cumprimento todos os convidados aqui no plenário da Comissão de Constituição e Justiça e dou início ao relatório dos projetos. Ao parecer ao projeto 27.1 de 2010, que dispõe sobre o exercício da podologia e da outras providências de autoria da deputada Ana Paula Lima. Indo direto ao voto, da análise dos autos, inicialmente quanto à constitucionalidade formal, observo que o tema a que se refere a matéria vem estabelecido por meio de proposição legislativa adequada à espécie, ou seja, projeto de lei ordinária, vez que não dispõe sobre a matéria reservada à lei complementar, sobretudo à luz do artigo 57 da Constituição do Estado. Ademais, a matéria, objeto do projeto de lei, não diz respeito àquelas cuja iniciativa legiferante é privativa do governador do Estado, conforme notadamente na Carta Política Estadual, no seu artigo 50. No que toca à constitucionalidade sob o prisma material, o projeto de lei, a meu juízo, não discrepa dos princípios e normas constitucionais vigentes. Referentemente à legalidade e juridicidade, entendo que a proposta de lei está em consonância com a legislação infraconstitucional em vigor. Quanto à emenda substitutiva, julgo que merece ser acolhida não medida em que aperfeiçoa o texto primitivamente proposto e atende aos pressupostos afetos a este colegiado. Em face do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei 27 nos termos da emenda substitutiva global de folhas 25 a 32. Senhores parlamentares, projeto de lei da deputada Ana Paula que dispõe sobre o exercício da podologia e da outras providências. Parecer, relator deputado João Amin, e o parecer do projeto de lei é pela aprovação nos termos da emenda substitutiva global de folhas 25 a 32. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o parecer do deputado João Amin. Pedido de diligência 287.8 de 2017, projeto de lei esse do deputado Maurício Scudilarc, que declara de utilidade pública o Instituto Compassos de Florianópolis. Da análise dos autos, verifica-se que a entidade deixou de apresentar documentos comprobatório a teor do disposto no artigo 4º da Lei 16733 de 2015, de que não remunera os cargos de diretoria ou conselho que não distribua lucros, bonificações ou vantagens auferidas mediante o exercício de suas atividades a dirigente, mantenedor ou associado, sob nenhuma forma ou pretexto, devidamente expresso em seu estatuto social. Assim sendo, entendo necessário a diligência à referida entidade para sanar a irregularidade apontada. Em discussão, requerimento de diligência ao PL 287.8/2017. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis pelo menos como estão. Aprovado o requerimento por unanimidade.
Tem mais um. Pedido de diligência ao projeto de lei 22.7 de 2015 da deputada Luciane Carminati, que dispõe sobre as regras de distribuição de recursos provenientes dos royalties e da participação especial provenientes dos contratos celebrados sob regimes de concessão, de cessão onerosa e de partilha de produção no âmbito do Estado de Santa Catarina. Anteriormente, em voto vista, formulei pedido de diligência aprovado nesta CCJ na reunião do dia 31 de maio de 2016, visando ouvir as considerações do Conselho Estadual de Educação quanto ao assunto, em apreciação às folhas 30 e 32. Entretanto, examinando o processo, constatei que o referido órgão não se manifestou quanto ao diligenciamento proposto. Assim sendo, antes de emitir voto de vista conclusivo na esfera desta CCJ, reitero a necessidade de recorrer ao disposto no artigo 71 do Regimento Interno da Casa, desta Assembleia, depois de consultado os membros deste colegiado, e solicito nova diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil para que encaminhe os autos à manifestação do Conselho Estadual de Educação quanto à proposição em referência. Deputado João, Vossa Excelência, na verdade aqui é pedido de vista, né? Não, pedido de diligência. Diligência, isso. Num pedido de vista, né? Quem é que é o relator da matéria? Vossa Excelência? Deixa eu só confirmar aqui. Vossa Excelência tem mais alguma matéria a relatar? Então eu passo ao deputado Valdir Cobalcini, enquanto que eu posso analisar com calma, enquanto que eu analiso com calma esta matéria, passo a palavra ao deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, senhores deputados, senhores e senhoras presentes a esta reunião, eu tenho 3 projetos aí, e todos eles eu faço requerimento de diligência. Consulto Vossa Excelência se posso fazer a leitura de todos. Pode. Em bloco. Primeiro projeto de lei 23.6/2017, de autoria da deputada Ana Paula Lima, que dispõe sobre a presença de enfermeiras obstétricas e obstetrizes durante todo o período de trabalho de parto, pós-parto imediato, sempre que as parturientes forem internadas, e estabelece outras providências. O requerimento de diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil, à Secretaria de Estado da Saúde, especialmente essas duas áreas. Requerimento de diligência ao projeto de lei 297.0/2017, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que institui o Dia do Imposto Zero no estado de Santa Catarina. O requerimento que se diligencia à Casa Civil, a Secretaria da Fazenda, Procuradoria-Geral do Estado, FCDL e Fiesc. E ainda um requerimento de diligência ao deputado Rodrigo Minotto, não presente aqui, por ser o autor de um projeto de lei que inclui o Carnaval de Venezia, ocorre no município de Nova Veneza, para a inclusão no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina. Já foi feita uma diligência à SOL, e a manifestação da SOL é que este festival já se encontra no calendário de eventos da Santur, e por esta razão a manifestação ela é contrária. Então, a minha diligência é ao autor da matéria, dando ele conta da manifestação da SOL, e aí aqui ele chegue à conclusão se quer a continuidade da tramitação da matéria ou não. Senhores parlamentares, colocam em discussão conjunto os requerimentos de diligência ao PL 254/2016, 297/2017 e 323/2017. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Parlamentares favoráveis aos requerimentos de diligência permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.
Deputado Valdir Cobolchini, encerrada a pauta. Encerrado. Passo a palavra, então, ao eminente deputado José Ney Ascari. Senhor presidente, senhores deputados, tenho 2 projetos pautados para a reunião de hoje. O primeiro deles é o projeto de lei 321/2017, de autoria do deputado Ricardo Guide, que dispõe sobre o dever de equipar os veículos de passeio 0 km comercializados no estado de Santa Catarina com pneu sobressalente nas mesmas dimensões e características utilizadas nos veículos. Apresento, senhor presidente, neste momento o requerimento de diligência para a manifestação da Secretaria de Justiça e Cidadania e ao PROCON. Na verdade, o PROCON está subordinado à Secretaria de Justiça e Cidadania, por isso formulo o requerimento para a manifestação deste órgão, senhor presidente. Senhores parlamentares, requerimento de diligência ao projeto de lei 321.4/2017. A diligência à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, o Departamento PROCON. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis, senhores, como estão, aprovado por unanimidade. Parecer ao projeto de lei número 170/2017, de autoria do deputado Patrício Destro, que declara de utilidade pública a Associação dos Surdos de Blumenau, a ASBLU. Projeto, senhor presidente, cumpriu todas as exigências da lei. Verifiquei apenas a necessidade de apresentar uma emenda substitutiva global para adequar a proposta à boa técnica legislativa. Por isso, voto pela aprovação do projeto de lei número 170/2017, nos termos da emenda substitutiva global que estou apresentando. Senhores parlamentares, em discussão o PL 170.7/2017, nos termos, parecer pela aprovação, nos termos da emenda substitutiva global. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis permanecem como estão, aprovado por unanimidade. Deputado Zé Ney Ascari, com relação ao projeto apresentado pelo eminente deputado João Amin, PL 22.7/2015, deputado João Amin pediu, Vossa Excelência era o relator da matéria. Só para deixar claro aqui, o projeto de lei da deputada Luciane Carminati, que dispõe sobre as regras de distribuição de recursos provenientes a royalties e participação especial provenientes de contatos celebrados sobre o regime de concessão de cessão onerosa e de partilha de produção no âmbito do Estado de Santa Catarina. Vossa Excelência era o relator da matéria e já tinha sido em um voto vista feito um pedido de diligência a este projeto e esse pedido foi acatado. Agora o deputado João Amin, como a diligência não foi atendida, pede em voto visto uma nova diligência. Consulto Vossa Excelência se pode ser mantido, ou então Vossa Excelência gostaria de analisar o processo? Sim, se o senhor me permitir, só gostaria de dar uma visualizada. Analisada e aí, então, para vocês posicionar em seguida, como relator da matéria. Senhores parlamentares, seguindo a ordem de chegada dos senhores parlamentares, passo a fazer a leitura das matérias que estão em minhas mãos e foram colocadas por esse parlamentar na pauta. Primeiramente, senhores parlamentares, projeto de lei de autoria do Governo do Estado que autoriza a doação de imóvel no município de Corupá. O parecer é pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis permanecem como estão, aprovado por unanimidade. Em seguida, parecer ao PL 168.2/2017, projeto de lei que institui a avaliação integrada da bacia hidrográfica para fins de licenciamento ambiental e estabelece outras providências. O parecer deste relator é pela aprovação do PL 168.2/2017. Em discussão? Presidente, eu peço vista em gabinete. Vista em gabinete ao eminente deputado João Amin. Também, presidente, como houve um pedido de vistas, também faço. Vista em gabinete também ao deputado Valdir Cobolchini. Peço vista também em gabinete. Vista em gabinete ao deputado Dirceu Dresch.
Senhores parlamentares, também trago parecer ao projeto de lei 316.7/2017, projeto este que autoriza a doação de imóvel no município de Massaranduba. O parecer deste parlamentar é pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis para como estão, aprovado por unanimidade. Tenho aqui também, senhores parlamentares, 2 projetos daqueles que a gente costuma dizer que são os mais antigos, né? Então faço a leitura aqui rapidamente para análise de vossas excelências. Primeiro, o PL 402.4/2013. Trata-se de proposição de autoria do deputado Antônio Aguiar, que dispõe sobre a fixação de cartazes nas maternidades públicas e privadas do estado de Santa Catarina, alertando sobre o direito das mães indicarem, na hora de registrar o seu filho, o nome do suposto pai. A proposição foi lida no expediente do dia 24 de setembro de 2013, sendo que foi distribuída ao relator deputado Narciso Parisotto. Em 6 de fevereiro de 2015, a proposição foi arquivada por final de legislatura, de acordo com o regimento interno, e no dia 19 de fevereiro de 2015, foi desarquivada e distribuída novamente ao relator deputado Narciso Parisotto. Após análise acerca dos aspectos constitucionais, jurídicos e legais da matéria, o deputado exarou parecer contrário em março de 2015. Sobreveio então pedido de vista da deputada Luciane Carminati, que apresentou o voto vista pela aprovação da matéria em dezembro de 2015. Desta forma, julgo que podemos analisar então agora o voto do relator, o deputado Narciso Parisotto, que tem precedência, que é pela rejeição ao projeto de lei do eminente deputado Antônio Aguiar, PL 402.4/2013. Em discussão, o parecer do relator. Senhor presidente. Pois não, deputado. Quem é o relator nessa comissão? Relator agora? Nesta comissão era quem apresentou um voto pela rejeição na condição de relator na época foi o deputado Narciso Parisotto. Depois, em voto vista, a deputada Luciane Carminati apresentou um parecer pela aprovação. Então há 2 pareceres, um da deputada Luciane pela aprovação e um deputado Narciso, relator, pela rejeição. O presidente coloca primeiro em discussão, como sempre, o parecer do deputado relator. Senhor presidente, eu quero... É um assunto com certeza muito polêmico, mas entendo de que a deputada Luciane aqui faz um esforço no seu pedido de vista, tentar trabalhar na perspectiva de que a criança, né, que nasce, que é registrada, ela tem o direito, isso no projeto, depois pode ser questionado, pode ser esclarecido, se tem alguma dúvida e tal, mas do direito da criança ter no seu registro um pai, né? Então, isso é um dos direitos constitucionais, inclusive, hoje no país. Então, entendo fundamental e defendo aqui o voto vista da deputada Luciane Carminati na perspectiva desse direito da criança, né, de ter no seu registro registrado um pai. Continua em discussão. Senhor presidente. Ouço o deputado Valdir Cobolchini. Isso é interessante que Vossa Excelência lesse o parecer, a fundamentação do deputado relator. Ninguém aqui está tratando da questão de mérito. Isso já está garantido em lei, não é um cartaz afixado na maternidade que vai garantir. Mas eu gostaria de saber quais as razões de ordem legal, eu imagino, inconstitucional, do deputado Parisotto, que levaram à rejeição, porque não paira nenhuma dúvida quanto ao mérito. Sim. O deputado Parisotto coloca o seu voto no seguinte sentido, senhores parlamentares. Inobstante aos bons propósitos visados pelo autor do projeto de lei em tela, deve-se analisar que o mesmo padece de vício de inconstitucionalidade formal, porquanto cria nova atribuição às maternidades públicas do Estado, consoantes
no seu artigo 1º, subordinadas ao órgão diretamente vinculado à estrutura administrativa do Poder Executivo, vale dizer que a Secretaria de Estado de Saúde. Ou seja, a grande argumentação do deputado Narciso Parisotto, deputado Valdir Cobalcini, senhores parlamentares, está nesse vício de inconstitucionalidade formal por dar alguma atribuição às maternidades públicas que são subordinadas à Secretaria de Estado da Saúde. Ou seja, em resumo, nós estamos criando uma despesa para o governo e também uma despesa para a instituição privada, né? Exato. E é claro que o mérito é defensável, é um direito da criança, Senhor presidente. mas vale ressaltar de que toda a matéria que tramita aqui na casa, que tem como objetivo gerar a despesa para o governo, nós temos enfrentado algumas restrições no momento da aprovação dela, até porque os vetos são encaminhados para casa. Então, se pudermos evitar mais um veto, eu acho que seria importante a rejeição. Senhor presidente. Ouço o deputado Darcy de Matos. Não foi focado. Se puder ligar o som, agradeço. Está ligado, deputado? Alô, Tá. alô. Estamos lhe ouvindo atentamente. O volume baixo. Oposição. Agora sim, agora está funcionando. O relator ele focou a questão de impacto financeiro no caixa do Executivo, mas nós temos outro argumento que não está explícito na argumentação, que é o argumento de que essa matéria trata de direito civil, direito ao nome, identificação, diz respeito a direito civil, direito das pessoas, e essa matéria compete exclusivamente à União. Na verdade, essa matéria, senhores parlamentares, só para deixar claro aqui, ela dispõe sobre a fixação de cartazes nas maternidades públicas e privadas do Estado de Santa Catarina. Ou seja, ela só está falando da questão de fixar um cartaz alertando sobre o direito da mãe indicar na hora de registrar o seu filho o nome do suposto pai. E aí o vício está justamente em dar uma atribuição a um órgão público que não compete a esta casa, né? É um órgão privado, órgão público, nós não podemos dar esta atribuição. Então, esse o parecer do deputado Narciso Parisotto por esse problema de dar uma atribuição, por isso padece de vício de inconstitucionalidade. Continua em discussão o relatório do relator, que é pela rejeição. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis ao relatório pela rejeição, permaneçam como estão. Voto contrário do deputado Dirceu Dresch. Eu vou me abster. Com abstenção do deputado João Amin. Aprovado o parecer, que é pela rejeição. Também trago a vossas excelências um projeto de lei, número 223.3/2016, trata-se de proposição de autoria do eminente deputado César Valduga, que declara de utilidade pública o Centro Espírita Umbandista Pai Tomé e Cabocla Indaiá da Cachoeira de Criciúma. A proposição foi lida no expediente do dia 21/7/2016, sendo que foi distribuída ao relator deputado Ricardo Guide. Após a análise acerca dos aspectos constitucionais, jurídicos e legais na matéria, o deputado exarou parecer contrário à matéria, em setembro de 2016. Sobreveio o pedido de vista da deputada Luciane, que não se manifestou na data aprazada. Por isso, coloco novamente em discussão o parecer do deputado Ricardo Guide, que era o relator na época, tendo o seu parecer sido contrário à aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis ao parecer pela rejeição, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Senhores parlamentares, deputado Zé Ney se manifesta a respeito daquela matéria? Sim, senhor presidente, já devolvo, então, o PL 22/2015, de autoria da deputada Luciane, relatado minutos atrás pelo deputado João Amin, dizendo que não faço nenhuma objeção ao requerimento de diligência formulado pelo deputado. Então, senhores parlamentares, coloco em discussão o rediligenciamento da matéria apresentado em voto vista pelo eminente deputado João Amin. Favoráveis permanecem como estão. Aprovado o pedido do deputado João Amin. Presidente, pela ordem, aproveitando que Vossa Excelência, pelo que eu vejo, já terminou a sua pauta, porém continua com a palavra. Gostaria que fosse esclarecido a quem nos acompanha aqui que eu sou o relator do PLC 24.4/2016, que está tendo uma tramitação, vamos dizer assim,
um pouco diferenciada e a gente precisa esclarecer, principalmente para o público que nos assiste, ou quem especificamente nos assistiu aqui no dia 16 de maio de 2017. Faço um pequeno relato. No dia 25... Só para ficar mais claro, esse PL trata de que assunto, deputado? Já vou esclarecer no decorrer do... Estou com a palavra, né, presidente? Claro. Posso continuar? É apenas para no sentido de todos entenderem o que é a matéria. Oi? Só para saberem, não apenas o número, mas também entenderem o que é a matéria, porque de cabeça eu não recordo do que essa matéria quer dizer. Perfeito, vai ser fácil todo mundo nos acompanhar e também com certeza depois que eu pedir para constar em ata, essa discussão vai ficar bem clara. No dia 25/4 de 2017, apresentei um parecer dessa matéria e no dia 16 de maio de 2017, o dia que se extrapolaria o prazo de vista concedido aos deputados Dirceu Dresch, Zé Ney, Jean Kume e Valdir Cobalcini, foi encaminhado, por meio de Vossa Excelência, um requerimento que foi colocado em votação e aprovado ao primeiro secretário da Casa, dando o prazo de 90 dias para esse projeto ser aprovado. O projeto o PLC tem o número 24.4 de 2016, que revoga o inciso 2 do artigo 105 da Lei número 6218 de 83, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Para esclarecer, apresentei o relatório no dia 14 de agosto, o prazo de 90 dias se confirmou. E hoje, no dia 12 de setembro, nós estamos há 119 dias sem essa discussão, sem o encaminhamento dessa discussão. Então eu peço, até porque no dia 16 de maio, essa discussão foi bem, vamos dizer assim, bem incisiva, bem acalorada. Então eu peço para que, como foi colocado no dia 16 de maio, o regimento da Casa seja respeitado, seja cumprido e, se o plenário for soberano para qualquer modificação, obviamente que esse parlamentar vai acatar. Muito obrigado. Acolho a manifestação verbal. E que, por favor, que a consultoria da Comissão de Constituição e Justiça coloque em ata essa minha colocação. Acolho a manifestação de Vossa Excelência e solicito à assessoria que faça uma análise a respeito da sua colocação. Continuo com a palavra agora, então, o deputado Dirceu Dresch para fazer a análise das matérias. Senhor presidente, antes, pela ordem. Deputado Dirceu, sem problema? Deputado Mauro. Eu tenho aqui 2 projetos que eu tenho analisado e tenho recebido muitas solicitações, principalmente da nossa região mais distante aqui do litoral, o interior catarinense, justamente onde os municípios têm como base fundamental a agricultura. E nessas regiões, e o deputado Dirceu é testemunha disso também, porque deve ter recebido esses encaminhamentos também de vários municípios da região, através de nossas lideranças. Nós temos um grande gargalo, que é a falta de energia trifásica no interior. E esse assunto já ele é recorrente, ele vem desde 2011, que eu estou aqui como deputado, é sempre essa mesma cobrança. E nós temos aqui na Casa 2 projetos importantes, que é o projeto de lei 212 e o 213, da Celesc. Ambos os projetos, eles tratam da captação de recursos a um juro bem em conta, 3% de juros ao ano, para fazer melhorias na rede, ou seja, modernizar a rede de abastecimento de energia elétrica em Santa Catarina. E o grande sonho dessa região é justamente que, com uma parcela deste recurso, a gente comece a fazer essa transformação para o trifásico no interior. Porque hoje o nosso agricultor não pode mais ser tratado como um simples agricultor ou um colono. Ele tem que ser tratado como um empresário rural, porque ele investe muito na sua propriedade e nós temos que dar esta oportunidade para ele conseguir trabalhar. Então, esse projeto, nós gostaríamos que ele fosse trazido para discussão, pelo menos aqui na Comissão de Constituição e Justiça, que a gente iniciasse esse trabalho, porque daqui a pouquinho nós vamos perder o prazo, nós não teremos mais tempo hábil para o encaminhamento desta matéria na busca desses recursos, tanto do BID, que o 212 trata do BID, e o Banco Francês, o 213.
e nós vamos acabar sendo responsabilizados aqui na casa por não termos feito com que esta matéria tramitasse. Então faço um apelo a Vossa Excelência para que a gente faça a discussão dessas matérias pela importância que o tema traz. Obrigado pela consideração, deputado Mauro. Deputado Dirceu... Deputado Valdir Cobocchini, deputado Dirceu. Senhor presidente, quero cumprimentá-lo, cumprimentar os colegas deputados, a todos os nossos visitantes que nos acompanham, quem nos acompanha pela TVAL, pela Rádio Digital, pelas redes sociais. E quero cumprimentar também as lideranças dos trabalhadores da Celesc, que estão aqui também, já tiveram semana passada. E eu, inclusive, deputado Mauro, quero lhe agradecer também de nos ajudar neste debate do projeto de lei 212, 2017, que trata justamente deste empréstimo. Eu quero dizer que, mesmo nós, como oposição aqui nessa casa, mas nós estamos sempre muito preocupados com o Estado, com a população, e aqui se fala da energia rural e urbana. Se fala de uma empresa importante. Se lá atrás um governante tomou a iniciativa de vender parte desta empresa, privatizar parte dessa empresa, não foi do nosso apoio, né? Não foi da nossa decisão. Mas esta empresa continua sendo uma empresa importante, com a maioria das ações ordinárias ainda públicas, e por isso eu entendo fundamental este projeto, este suporte à empresa, para ela poder se adequar, inclusive, às normas da ANEEL, para dar continuidade ao seu trabalho que ela vem fazendo no estado de Santa Catarina. E é verdade, deputado Mauro, um dos grandes gargalos da Celesc, e que esta empresa apanha muito, e os próprios servidores apanham junto da sociedade, pelas grandes demandas de investimento que ela tem, em todas as regiões do Estado, especialmente no interior, onde há uma necessidade urgente de ter mais investimentos. Então, é verdade, é um financiamento, mais uma dívida, mas é uma dívida com condições. E eu sempre digo o seguinte, se qualquer empresário ou agricultor que faz uma dívida com condições, para melhorar, com certeza é possível a longo prazo. Diferente, por exemplo, do empréstimo que esta casa aprovou, de 1,5 bilhão do BNDES, que é um juro assustador, né? Assustador, que se paga. Aí sim tem que ter preocupação, porque se fizer um empréstimo a longo prazo, com juro muito alto, o empréstimo se torna inviável, que não é o caso deste projeto que já está nesta comissão desde junho, parado, né? Então, senhor presidente, eu também quero fazer o mesmo apelo, que nós ao menos discutimos o projeto aqui, que ele venha para o debate, que a gente possa aqui tomar as decisões. E um dos problemas é justamente que ele tem prazo de validade. A Celesc pode perder esse investimento, a não ser que alguém esteja interessado, que a Celesc seja fragilizada e tal, que este movimento de privatização no Brasil que está acontecendo, o Temer está querendo vender até a geladeira, ou entregar, né, porque não é vender, entregar o setor elétrico, que, segundo dados de especialistas, vale 400 bilhões, entregar por 20 bilhões, é doar, né, não é vender. Isso está acontecendo, inclusive, a previsão da Casa da Moeda. Então, a não ser que este movimento ande por Santa Catarina também, e até, de repente, dentro dessa casa, de deixar fragilizar a empresa para depois entregar o resto ainda para os grandes empresários. Só se tem esta estratégia. Mas nós queremos valorizar e manter a Celesc pública. É isso, senhor presidente. Vossa Excelência continua com a palavra para análise das matérias na pauta. Senhor presidente, ainda havia pedido a palavra, presidente. Posso conceder?
Com a palavra, então, deputado. É porque ele está com a palavra, então pergunto a ele se posso lhe conceder, deputado Valdir. O deputado Ok. Cobalcini fez uma... Antes de eu pedir, inclusive já tinha pedido a palavra. É que eu não iria conceder a ele sem autorização de Vossa Excelência, que está com a palavra. Obrigado, presidente. Eu não gostaria de perder a oportunidade, já que eu vou tratar do mesmo tema, tratado pelo deputado Fique Mauro à e pelo vontade, deputado deputado Dirceu. Também, a exemplo do deputado Mauro e do deputado Dirceu, eu estive inúmeras, incontáveis vezes na Celesc cobrando da própria tribuna uma providência por parte do Estado, no sentido de buscar recursos para investir não apenas na substituição das redes monofásicas por trifásicas, mas também investimentos em novas linhas de transmissão, em novas subestações de energia, garantindo assim investimentos que estão hoje nas gavetas e que me parece providencial, seja do ponto de vista de novos empreendimentos. Eu cito na cidade de São Lourenço do Oeste, uma grande empresa adquiriu a Paraty, indústria de alimentos, e já com um planejamento de expansão, de ampliação do seu Parque Fabril, investimento de milhões e milhões de reais. No entanto, falta a disponibilidade de energia. E a Celesc deu esta garantia do fornecimento de energia, com a construção de uma nova subestação. Eu imagino que, além dessas, são inúmeras outras pelo Estado. A demanda é grande, por outro lado, o Estado não dispõe de condições de oferecer o atendimento a essa demanda. Eu quero fazer um apelo para que na próxima terça-feira, deputado querido, amigo Jean Kuman, que esse projeto venha a debate, né, nessa comissão, porque aqui já foi dito dos juros, são juros subsidiados, essa é a verdade, 2%, 3% ao ano, ao passo que outros financiamentos, os juros são quase que extorsivos, deputado Dirceu. E além disso, já foi aprovado pela COFIEX, que é a Comissão de Financiamento Externo do Ministério do Planejamento, e pela CEAIM, que é a Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento. E o governo federal dá a garantia do financiamento, e o Estado, por sua vez, né, pro forma, dá a contragarantia. Então, eu quero lhe fazer esse apelo, sem lhe constranger na sua condição de presidente, mas que na próxima terça-feira a gente possa debater e, se possível, já deliberar para que ele tramite, sob pena de sermos eventualmente culpados pela sociedade, de não tocarmos um assunto de extrema relevância para o desenvolvimento do nosso Estado. Deputado. Senhor presidente, eu não poderia deixar de fazer duas observações. A primeira observação é, em parte, em defesa do presidente dessa comissão, o deputado Jean Kuman. Eu conversei com o deputado Jean Kuman sobre esse assunto, o deputado Mauro, e o deputado Jean Kuman ficou preocupado, e a sua equipe está estudando de forma aprofundada esse projeto, exatamente em virtude de um pronunciamento na Comissão de Finanças do plenário do deputado, professor, deputado, competente deputado Coruja, que eu divirjo, que tratou das dívidas do Estado. E o deputado Coruja pintou um quadro que não é verídico, catastrófico, assustando as autoridades catarinenses, inclusive o presidente dessa comissão, com repercussão bombástica na imprensa catarinense. Isso é fato. Todos concordam, né? Porque a dívida não é 35 bilhões. A dívida é 18 bilhões. Dos 35 estão inclusos o quê? As malfadadas, os precatórios das letras, que vocês sabem onde é que surgiu e de quem surgiu, e a duplicação da 401, 401 que dá acesso às praias, que foi o primeiro
projeto de pedágio de Santa Catarina, que a empresa não recebe até hoje, está na casa de quase 2 bilhões de reais. Tá certo? Então, esse pronunciamento, que eu respeito, mas divirjo, com a repercussão grandiosa na imprensa, preocupou o próprio governo e preocupou os parlamentares, a todos nós, né, de que o Estado estava batendo no teto da sua capacidade de endividamento, que o governo atual estaria comprometendo as finanças futuras de Santa Catarina, e etc, etc, etc. Isso aconteceu, né? Mas eu não posso deixar de fazer essa observação. Agora, por outro lado, eu tenho atuado fortemente também no interior de Santa Catarina, principalmente no Planalto e no Alto Vale agora, né, mais recentemente, e os parlamentares têm razão. Nós não podemos admitir que empreendimentos não venham para Santa Catarina e empresas não sejam ampliadas por falta de energia elétrica. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer no estado de excelência como é o estado de Santa Catarina. Então, eu tenho certeza que nós vamos equacionar essa questão e vamos chegar a um bom termo que seja bom para o estado e que seja bom para a empresa Celesc, né? E, sobretudo, bom para a população catarinense. Senhor presidente, para concluir, só vamos separar um pouquinho as duas situações. A primeira delas é a dívida do Estado, que não é motivo de discussão. Até porque o que nós estamos falando é investimento. O que a Celesc está tentando buscar é investimento, é recurso que vai gerar recurso, porque a Celesc, ela arrecada. E arrecada bem, diga-se de passagem, né? Agora, nós não podemos prestar um serviço de péssima qualidade para a sociedade catarinense. Então, são coisas diferentes. Eu acho que a dívida, os dados que o Fernando Coruja levantou aqui na casa, são fatores de sua interpretação, né? Ele tem essa liberdade como parlamentar. Agora, eu me preocupo com o projeto e com o prazo deste projeto. Porque logo, chega o final do ano, nós temos prazo para encaminhamento, e aí o Estado perde, e depois a responsabilidade é desse parlamento. Senhor presidente, eu preciso, com o senhor conceder a réplica, eu preciso fazer. Claro, fique à vontade. Deputado Mauro. Eu estou aqui por enquanto só ouvindo vocês. Depois eu sou, veja bem, se é para aprofundar o debate, nós vamos aprofundar. Estudei o projeto. Primeiro, não é a sua afirmação de que não tem nada a ver com a dívida, não procede. De forma alguma, como não tem nada a ver com a dívida? O Estado vai estar comprometendo a sua capacidade de endividamento em 1 bilhão e 200, como não tem nada a ver com a dívida? Está totalmente vinculado. Se é para discutir, vamos discutir. Mais do que isso, a Celesc tem 49% de capital privado. Ora, então, se é para discutir, vamos discutir. O Estado está dando uma contragarantia, comprometendo sua capacidade de endividamento para financiar 47% do 49% do capital privado. E aí eu poderia dar 10 argumentos contrários, mas não. Eu só quero corrigir o que o senhor disse e dizer que eu sou favorável ao projeto, pensando no empreendedorismo e nos agricultores de Santa Catarina. Seu capital privado, que tem 49%, concorda com a matéria e quer o dinheiro para investimento, eu acho que aí nós estamos atrasados no processo. Senhores parlamentares, antes só de repassar a palavra ao deputado Dirceu, para voltar à pauta, quero aqui fazer uma colocação a Vossa Excelência. Também me preocupo com relação a esta matéria. Tenho uma preocupação muito séria, tanto é que ontem tive a oportunidade de conversar com o secretário da Fazenda adjunto, que é o atual secretário da Fazenda, Renato Lacerda, justamente questionando ele sobre algumas colocações. Primeiras colocações, obviamente, do deputado que representa o PMDB na Comissão de Finanças, e deputado Coruja, que tem o respeito de todos, e que muitas vezes fala em nome da bancada do PMDB sobre as suas colocações, para tentar esclarecer algumas informações. Segundo, para entender justamente por que uma empresa que possui 49%, possui parte do seu capital privado, 100% do aval é público. E parte do aval também não é de quem é dono da empresa. São questionamentos que nós fizemos. Se Vossas Excelências entenderem que eu devo fazer esses questionamentos via requerimento, e aí tenho medo justamente de atrasar mais a matéria, sem problema algum, apresento na próxima semana. O que esse parlamentar está tentando fazer é esclarecer de forma verbal para poder apresentar um relatório sem atrasar o processo, que tramita em regime ordinário, que também, se fosse tão urgente quanto alguns dizem, estaria aqui, líder do governo, em regime de urgência e não em regime ordinário.
mas entendo, respeito a colocação de cada um de vossas excelências. Todos têm o direito de divergir, este é o parlamento e essa é a nossa função. Todos têm o seu ponto de vista e respeito a todos. Respeito a todos e quando quiserem tratar desse assunto, estarei sempre à disposição para tratar. Assim como estou tratando e conversando com o secretário da Fazenda para tentar agilizar alguns esclarecimentos para não trazer como requerimento. Mas se vossas excelências entenderem desta forma, não há problema algum em eu apresentar na semana que vem um requerimento com todas as dúvidas que eu coloquei já para o secretário da Fazenda e faço com o maior prazer para que vossas excelências possam então ter isso. Apenas estou tentando, do governo, de forma verbal, esclarecer as questões para não passar pela tramitação de um requerimento, ir e voltar, que eu acho que demora mais. Apesar de que o projeto, se fosse tão urgente, tivesse tanto prazo, com todo respeito, o governo teria mandado em regime de urgência, como se é colocado por aí, mas não está em regime só para de tirar urgência. dúvidas. Ok, pois não. Para tirar dúvida. Eu divergi das colocações do deputado Mauro e quero dizer que o projeto é complexo Correto. e tem mais prós do que contra, mas também Com tem certeza. observações Tem. divergentes, como eu coloquei algumas aqui. Mas eu voto com o governo e sou favorável ao projeto, só para tirar. Esse Pra parlamentar deixar também é claro favorável. a minha posição. Não, deixar claro que eu também sou favorável ao projeto, mas quero esclarecer essas dúvidas e estou conversando com o secretário da Fazenda. Queria deixar aqui público e também aproveitar, deixar claros os nossos diálogos a respeito dessa matéria, porque entendo que ela é extremamente importante para Santa Catarina. Vamos voltar à pauta, senhores parlamentares, com a palavra o eminente deputado Dirceu Dresch. Senhor presidente, eu estou basicamente só com projetos de vista no meu gabinete que eu estou, então, fazendo devolução no dia de hoje. Você está com a palavra. O PLC 16, 2017, autoria do deputado César Valduga, e da nova redação ao inciso 4º do artigo 1º da Lei Complementar 447 de 2009, que dispõe sobre a ampliação da licença gestação para a servidora efetiva e da licença paternidade do servidor efetivo, cria a licença parental e estabelece outras providências. Devolução de vista. Então, Sem manifestação? sem manifestação. Senhores parlamentares, este projeto de lei colocado pelo deputado Dirceu é o PLC 16/2017 e o relator da matéria é o eminente deputado Mauro de Nadal. O deputado Mauro de Nadal apresentou um parecer pela rejeição ao projeto de lei, sugerindo a transformação do mesmo em indicação. Coloco em discussão o parecer do deputado Mauro de Nadal, que é pela rejeição. Com a palavra, em votação, voto contrário do deputado Dirceu Dresch. Temos também, senhor presidente, eu já devolvi, eu botei na pauta aqui, mas já devolvi o PL 0114.0/2017, de autoria da mesa, a consolidação das leis sobre os direitos das pessoas com deficiência. Eu já devolvi semana passada, foi votado na pauta. Ok. Senhores parlamentares, este projeto de lei tem um parecer do deputado relator, que é o deputado José Ney Ascari, que é pela aprovação com a emenda modificativa que estão aqui acostadas. Só para relembrar o deputado relator, ele consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência. Então, senhores parlamentares, coloco novamente em discussão, é um projeto de autoria da mesa, como foi bem lembrado pelo deputado Dirceu, e tem esse parecer que é pela aprovação com as emendas modificativas do deputado José Ney Ascari. Em discussão o parecer? Senhor presidente, ouço o deputado Zenei. só gostaria de ressaltar mais uma vez, eu já fiz isso por ocasião da apresentação do meu relatório, o trabalho extraordinário desenvolvido aqui pela comissão que foi designada pela presidência da Casa, liderada pelo vice-presidente deputado Aldo Schneider. E também fazer um registro aqui do trabalho muito dedicado de um conjunto de servidores aqui da Casa, que trabalhou arduamente para fazer esta compilação. Na verdade, são 42 leis, né, que estão sendo reunidas agora num único documento. Isso vai facilitar muito a consulta das pessoas, das entidades que atuam no segmento da pessoa com deficiência em Santa Catarina.
né, fazendo com que os direitos assegurados nessa legislação possam ser, a partir do conhecimento facilitado, esses direitos possam ser buscados com mais facilidade. Por isso que eu quero aqui cumprimentar a mesa pela iniciativa, cumprimentar os deputados que integram a comissão, sob a liderança do deputado Aldo Chinari, e também os servidores que estiveram envolvidos com este projeto. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Em votação, favoráveis ao relatório, que é pela aprovação com as emendas modificativas, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. PL 249.2, 2016, também a devolução de vista, senhor presidente, que é de autoria do deputado Roberto Salum, que dispõe sobre a obrigatoriedade da concessão de desconto ou meia porção para pessoas que realizaram cirurgia bariátrica ou qualquer outra gastroplastia em restaurantes ou similares e adota outras providências. Estou devolvendo, senhor presidente. Sem manifestação? Sem manifestação. Senhores parlamentares, este projeto de lei de autoria do Roberto Salum, ele tem um relatório do deputado Zé Ney, que é pela rejeição, mas ainda continua com vista ao deputado Valdir Cobalcini. Consulto Vossa Excelência se pretende manter vista em gabinete. Eu devolvo. Devolve também sem manifestação? Sem manifestação. Então, visto entendimento que há devolução sem manifestação, não há mais pedido de vista a respeito desse projeto, coloco então em discussão o parecer do deputado José Ney Ascari, que é pela rejeição ao PL 249/2016. Faço novamente a leitura da ementa. Dispõe sobre a obrigatoriedade da concessão de desconto e ou meia porção para pessoas que realizam cirurgia bariátrica ou qualquer outra gastroplastia em restaurantes ou similares e adota outras providências. Em discussão, parecer pela rejeição. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Também, senhor presidente, devolvo o pedido de vista em gabinete do PL 214.2/2017, de autoria do Governo do Estado, que autoriza doação de imóveis no município de Palhoça. Esse projeto, senhor presidente, ele tem um alcance muito grande, é um projeto de uma área de terra bastante grande, vai ser repassado para o município para regularização fundiária. Senhor presidente, inclusive vou me abster nesta comissão, que eu vou discutir mais na comissão da Edmérito, que é a Comissão de Trabalho e Serviço Público, sobre esse projeto, que eu não consegui dar conta de fazer todo acompanhamento e quero me aprofundar um pouco mais na comissão. Mas, a princípio, não tem maiores problemas, mas aí para limpar a pauta e fazer o projeto tramitar, eu libero ele hoje. Senhores parlamentares, esse projeto possui este deputado como relator e surgiram algumas informações, então eu vou retirá-lo de pauta, daí na condição de relator, reanalisar o relatório e tentar apresentar para Vossas Excelências na próxima semana. Então, este não colocaremos em votação, senhores parlamentares. Vossa Excelência, deputado Dirceu já analisou todas as matérias? Sim, senhor presidente. Terminou com pauta limpa. Ouço o deputado Darcy de Matos, que é pela ordem de chegada. Senhor presidente, eu apresento o relatório favorável ao projeto de lei 291/2017, de autoria do deputado Ismael dos Santos, que declara de utilidade pública a ONG Coração Amigo de Itapema. Senhor presidente, após análise do projeto, da documentação e ao acervo de serviço prestado dessa entidade ao município, eu apresento o meu voto pela aprovação do referido projeto. Em discussão, parecer pela aprovação ao PL 291/2016. Em votação, favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade.
continua com a palavra o deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, eu apresento parecer a mensagem de veto 868/2017, autor Governo do Estado, veto total PL 63/17, de autoria da deputada Ana Paula Lima, que declara integrante do patrimônio cultural e material do Estado o terno de Reis e adota outras providências. O meu voto, senhor presidente, é pela admissibilidade. Em discussão, o voto pela admissibilidade da mensagem de veto 868/2017. Não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis, senhores como estão, aprovada a admissibilidade. Vossa Excelência continua com a palavra, deputado. Senhor presidente, eu apresento relatório ao projeto de lei 13.1/2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a extinção da administração do Porto de São Francisco do Sul e estabelece outras providências. Senhor presidente, esse projeto, por força do convênio de delegação número 01/2011, quinto termo aditivo, parágrafo 1º, nós temos um prazo de 180 dias para a extinção da autarquia e a criação de uma SPS, Sociedade de Propósito Específico, para nos enquadrarmos no marco regulatório e na lei dos portos nacional. Isso não foi feito desde 2011 até agora 2017. Esse projeto está tramitando esse ano no Parlamento Catarinense. E eu não havia apresentado parecer ainda, porque é um projeto extremamente complexo. Por que ele é complexo? Porque nós temos algumas dúvidas com relação à destinação dos recursos de 105 milhões de reais que estão no Caixa do Porto. Existe um pleito para que se possa utilizar parte desses recursos no acesso ao porto, e existe uma dúvida também se nós não corremos o risco de perder esses recursos para a Secretaria dos Portos Nacional. Portanto, o meu parecer, senhor presidente, para sanar essas dúvidas, é pela diligência à ANTAC, Secretaria Nacional dos Portos, vinculado ao Ministério dos Transportes, Portos e Viação. ANTAC é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. A diligência diz a respeito, senhor presidente, como deve ocorrer dentro das normas legais a aplicação do valor existente em caixa atualmente no Porto de São Francisco do Sul. 2. Análise do plano de investimento, previsão de despesa e ressarcimento do Porto de São Francisco do Sul, conforme determinado no parágrafo 2º do artigo 3º da emenda modificativa de origem governamental. Análise do parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei complementar número 13 de 2017, que trata da transferência para o Estado dos ativos e passivos pertencentes à administração do Porto de São Francisco do Sul. Possibilidade de aplicação de recursos no acesso rodoviário do Porto de São Francisco do Sul, uma vez que os trechos de acesso ao porto fazem parte de sua logística, facilidade a ser oferecida aos usuários com melhorias nessas áreas adjacentes
tem como objetivo facilitar a carga e descarga de caminhões, transportes, passageiros ou mesmo o acesso ferroviário. Senhor presidente, eu peço para acostar ao projeto de lei um ofício do Ministério do Transportes, Portos e Aviação, endereçado ao Dr. Arnaldo Diógenes Lopes Santiago, diretor do Porto de São Francisco do Sul, Brasília, 27 de julho de 2017. Esse ofício consta algo que ensejou parte da diligência exatamente no item 20º, outros dados e ocorrências. As informações e valores constantes desta ata, nós temos aqui anexado o ofício a ata, foram extraídos os demonstrativos contábeis e econômico-financeiros emitidos e apresentados pela administração do Porto de São Francisco do Sul a esta junta, registrados de acordo com os princípios oficiais de contabilidade, apresentando um saldo credor na conta resultados a compensar de R$ 7.535.894,79, o qual deve ser recolhido em conta da União após a aprovação desta tomada de conta fiscal, quando será emitida uma guia de recolhimento específico conforme determina a Lei 3421/58. O que significa isso? Significa que em 2011, deputado Cobalcini, o Porto passou de delegação para concessão. E essa pequena mudança, agora redundou nesse ofício da Secretaria de Portos, solicitando que aquele dinheiro que tinha naquela ocasião no caixa do Porto, R$7.535.000, que devem agora estão solicitando que o Porto deposite na conta da União, ou seja, o Porto perde esse dinheiro que estava em caixa nessa mudança de concessão para delegação. Ora, qual é a nossa preocupação? Por analogia, nós estamos correndo o risco de nessa extinção, esse processo de extinção da autarquia e criação da SPE, nós estamos correndo o risco, e aí nós estamos oficiando ao Ministério, né, para nós estamos tomando uma atitude segura de que esse dinheiro vai ficar no Porto. Nós temos preocupação de que nós poderemos perder os 105 milhões que para a União, que deverão ser investidos na modernização do porto público, porque a ANTAC também peço para juntar ao projeto, senhor presidente, resolução 2902 da ANTAC de 14 de maio de 2013, onde que a ANTAC, interrogada, provocada, exarou uma resolução dizendo que esse dinheiro tem que ser aplicado na modernização do Porto de São Francisco do Sul exclusivamente, ou nos acessos conforme a ANTAC autorizou Ibituba e o Porto de Paranaguá. Portanto, essas dúvidas me levaram, após alguns meses analisando esse projeto, a diligenciar a ANTAC e ao Ministério dos Portos, Secretaria dos Portos, exatamente para nós não termos dúvidas de que forma pode ser utilizado esses recursos, senhor presidente. Portanto, esse é o meu relatório. Coloco em discussão o requerimento, na verdade, Vossa Excelência apresenta um requerimento de diligenciamento à matéria, correto, deputado Darcy? Acosto os ofícios apresentados por Vossa Excelência aos autos do processo e coloco em discussão o requerimento de diligência apresentado pelo eminente deputado relator da matéria. Senhor presidente, só para esclarecer um pouquinho mais, ouço. Como eu falei da emenda modificativa, resumidamente eu posso afirmar que a emenda modificativa governamental,
ela no seu artigo 2º, ela trata, define a chamada dos agentes de guarda portuário que participaram do concurso, a chamada deles, e no artigo 3º, no seu parágrafo, primeira emenda trata do capital social autorizado da sociedade de propósito específico a ser instituída nos termos do caput do artigo, e define que será de 250 milhões de reais. E no seu artigo 3º ainda, parágrafo 2º, o governo apresenta um plano de investimento com esses recursos que estão no Caixa do Porto, que se Vossa Excelência desejar, eu posso, um pouco extenso, mas eu posso ler, não sei se há necessidade. Vamos analisar o requerimento de diligência de Vossa Excelência, a não ser que algum deputado gostaria que o deputado Darcy faça a leitura. Coloco em discussão o requerimento apresentado pelo deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, com a palavra, os senhores parlamentares. Eu sei que o deputado Dirceu quer fazer uma manifestação, mas apenas para adiantar aqui a discussão e a deliberação da matéria, se o senhor me permitir vista em mesa sobre o assunto enquanto o deputado Dirceu faz a sua manifestação, eu agradeço. Vista em mesa ao eminente deputado José Ney Ascari. Senhor presidente, eu queria os dois encaminhamentos. Um falar um pouco sobre o Porto e a outra é uma questão de ordem para o líder do governo, o deputado Darcy de Matos. Eu acredito extremamente pertinente tirar a urgência do projeto, porque ele está em urgência. Então, acredito que para nós poder discutir a matéria, e eu quero debater a matéria com certeza, acho extremamente importante o pedido de diligência do deputado para buscar mais informações sobre o processo. Então, essa é uma primeira questão. A segunda questão é sobre o plano de aplicação dos recursos. Nós tivemos, e a situação do Porto, nós tivemos lá pela frente parlamentar de defesa do serviço público, que o deputado Valduga preside, tivemos debatendo com dirigentes do Porto, tivemos debatendo com os servidores, com os trabalhadores do Porto e com a comunidade. E, de fato, esse plano de aplicação desses recursos, não sei a que custas, né, não foi aplicado. Né? Há uma demanda na aplicação desse recurso no Porto. Se é para ser um porto, de fato, de qualidade, de excelência, como ele serviu há muito em Santa Catarina, e com certeza com os investimentos o resultado vem imediatamente, inclusive a falta de investimento do próprio governo do Estado, deputado Darcy, né, do acesso ao porto e outras estruturas que deveriam ter sido já feitas há um bom tempo. Então, com certeza isso traz divisas para o Estado, porque a importância de nós, nesta região, ter um porto, inclusive, o grande interesse do capital, né, privado de investir naquela região em portos. Né? Nós temos aí de uma empresa que quer fazer um porto na região, já há muito tempo sendo debatido, quer instalar novos portos na região. Então, nós temos que ter, sim, um porto público, né, do Estado, que pode ajudar muito o desenvolvimento e trazer, inclusive, recursos para o Estado de Santa Catarina e aquela região. Então, por isso, presidente, eu apoio aí a diligência, a buscarmos mais informações, inclusive, sobre a questão da urgência, que o meu requerimento, meu encaminhamento verbal, seria para retirar o prazo de urgência para a gente, tramitação de urgência para a gente poder discutir com tranquilidade a matéria. No em discussão o requerimento do eminente deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, eu pedi vista rapidamente mesa apenas para fazer uma leitura um pouco mais detalhada acerca dos questionamentos que estão sendo feitos pelo eminente deputado líder do governo e relator da matéria, a ANTAC, e também ao Ministério. A matéria realmente é complexa, já tramita aqui na casa há um bom tempo. O deputado Darcy, na minha avaliação, foi feliz em relação à análise da proposta, e todos nós precisamos esclarecer alguns pontos duvidosos, né? Por isso que eu também concordo integralmente com o requerimento formulado pelo
deputado Darcy, que eu tenho certeza, uma vez respondido, vai esclarecer os pontos que estão aí apontados como duvidosos, senhor presidente. Obrigado. Senhores parlamentares, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o requerimento de diligência à matéria. Favoráveis, senhores, como estão? Aprovado por unanimidade. E deputado Darcy, acolho o pedido de Vossa Excelência, acostando aos autos do processo os ofícios, as cópias dos ofícios do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Continua com a palavra o deputado Darcy de Matos. Era isso, senhor presidente. Com a palavra o eminente deputado Mauro de Nadal. Tenho 2 requerimentos e 2 votos, senhor presidente, uma devolução de vista. Primeiro, os requerimentos. O projeto de lei 310.1/2017, autor da matéria, deputado Dirceu Dresch, dispõe sobre a saúde do agricultor familiar exposto à radiação ultravioleta do sol e adota outras providências. Estou requerendo diligência para que a Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Secretaria de Estado da Saúde e a Associação Catarinense de Medicina da Federação dos Trabalhadores da Agricultura de Santa Catarina se manifestem sobre o projeto. Tranquilo. Em discussão, requerimento de diligência ao PL 310/2017. Em votação. Favoráveis, senhores, como estão? Aprovado por unanimidade. O requerimento de diligência, projeto de lei 320.3/2017, autoria da matéria, deputado Padre Pedro Baldiceira, dispõe sobre a autorização do uso dos espaços físicos em corpos d'água de domínio do Estado de Santa Catarina para fins de aquicultura e adota outras providências. Estou requerendo diligência para que a Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, para que o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, SIDASC, e a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural, EPAGRE, e a Fundação Catarinense do Meio Ambiente se manifeste sobre a matéria. Em discussão, requerimento ao PL 320/2017. Em votação. Favoráveis, senhores, como estão? Aprovado por unanimidade. Eu tenho para parecer e voto, senhor presidente, o projeto de lei 295.8 de 2017, de autoria do deputado César Valduga, que institui o selo Lugar Amigo da Amamentação. E também o projeto de lei 296.9 de 2017, também de autoria do deputado César Valduga, que institui o selo Lugar Amigo do Parto Humanizado. Eu vou ler somente o voto do 295, que ele é idêntico ao voto que proferi no 296. Vossa Excelência pode apresentar de forma conjunta e depois votamos também. É o mesmo voto, na verdade, Okay. Só a gente muda a especificação da matéria. Como Vossa Excelência entender melhor. Da análise dos aspectos afetos a este colegiado, anoto inicialmente que o projeto de lei, ao pretender instituir o selo Lugar Amigo da Amamentação, a ser concedido pelo Estado, certamente mediante respectivo processo de avaliação aos estabelecimentos de acesso público que comprovem o desenvolvimento de ações que favoreçam a amamentação e incentivem o aleitamento materno, está eivado, a meu ver, de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, uma vez que resultará na criação de nova atribuição para a administração pública estadual, prerrogativa privativa do governo do Estado, violando desta forma o disposto no artigo 32 e artigo 71, incisos 1º e 4º, a linha A, da Constituição Estadual. A proposição, ainda a meu juízo, padece de vício insuperável de inconstitucionalidade material, porquanto, ao criar despesa pública não contemplada na lei orçamentária vigente, afronta o disposto no artigo 123, inciso 1º da Constituição Estadual, que veda o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Ressalto que matéria da mesma natureza, vale dizer, o projeto de lei 391.7 de 2015, que tensionava instituir o selo Empresa Amiga da Terceira Idade para empresas estabelecidas no Estado de Santa Catarina, aprovado neste Parlamento, foi objeto de veto, por meio da mensagem de veto 471/2016, o qual restou mantido por esta Casa, na sessão de 12 de abril de 2017. Nesse cenário, em face das incontornáveis inconstitucionalidades acima apontadas, dispensa-se a análise da proposta legislativa em causa,
Quanto aos demais pressupostos de observância obrigatória por parte deste colegiado. Desta forma, o meu voto é pela rejeição e o mesmo voto eu estou proferindo com a mesma tese ao 296.9. Senhores parlamentares, coloco então primeiramente em discussão, os dois são iguais, né? Os dois são pela rejeição. Então, primeiro o parecer pela rejeição ao PL 295.8/2017. Em discussão, em votação. Favoráveis, pelo menos como estão, aprovado. Também coloco em discussão o parecer pela rejeição ao PL 296/2017. Em discussão, em votação. Favoráveis, pelo menos como estão, aprovado por unanimidade. Eu havia pedido vista ao PLC 20.0/2017, de autoria do Ministério Público, que reajusta o piso salarial dos quadros de pessoal do Ministério Público e altera o dispositivo da Lei Complementar 223 de 2002. Eu estou fazendo a devolução de vista, senhor presidente, salientando que nós tivemos algumas dúvidas quanto à instrução deste projeto para sua tramitação aqui na casa, né? Então, nós tentamos, através do nosso líder de governo, o deputado Darcy de Matos, uma conversa com o Ministério Público para tentarmos entender um pouquinho melhor a matéria, até para que alguns dados fossem complementados ao texto. Essas informações elas foram trazidas até nós no finalzinho da tarde de ontem, eu tomei conhecimento somente agora pela manhã, não consegui emitir o meu voto vista por escrito, mas peço a Vossa Excelência que junte aos autos, então, estas informações trazidas pelo Ministério Público catarinense e eu faço a devolução para que possamos apreciar no mérito, até porque a maioria dessas informações elas serão apreciadas na Comissão de Finanças. Então, minha preocupação é para que o projeto fosse bem instruído e não tivesse outros percalços em outras comissões. Então, para tanto, peço a juntada destas informações e devolvo a matéria para que Vossa Excelência continue a discussão. Atendendo o pedido de Vossa Excelência, cauteloso como sempre, sempre preocupado com o bom andamento dos projetos, acosto as informações ao processo e coloco em discussão o parecer do relator, que é pela aprovação ao projeto de lei PLC 20/2017. Senhor presidente. Ouço o deputado Dirceu Dresch. Inclusive, semana passada me manifestei sobre este projeto, a importância desse projeto, que trata de recuperação, né? Não é nem reajuste, recuperação da inflação dos servidores deste órgão importante, que é o Ministério Público. E, claro, temos aqui contradições que nós vivemos, né, que é questão que já registrei em outros momentos, na minha avaliação do excesso de cargos de confiança e a perda de servidores efetivos pelo Ministério Público Estadual. Mas, com certeza, a valorização do servidor, a recuperação da inflação, recuperação salarial dos trabalhadores que prestam serviço à sociedade catarinense é extremamente importante. Então, quero aqui, inclusive, agradecer ao deputado Mauro, né, por esta compreensão, né, mesmo tendo recebido ontem, né, as informações, que não estavam todas elas incluídas, é importante que esse projeto possa tramitar e ser discutido nas demais comissões. Obrigado. Continua em discussão, parecer pela aprovação. Senhor presidente, só observação. Deputado Darcy de Matos com a palavra. Primeira observação, quero saudar os representantes do Ministério Público que se fazem presente e quero saudar o deputado Mauro que, com algumas interrogações, proporcionou a vinda de um relatório minucioso e fazendo importantes observações sobre esse projeto de lei do Ministério Público. Ora, esse reajuste trata-se de uma recomposição do reajuste que não foi dado na sua totalidade no ano anterior. E, segundo a planilha que o Ministério Público nos passou no dia de ontem, com a extinção da estabilidade financeira, senhor presidente, e a redução do número de progressões por aperfeiçoamento,
que consta nesse projeto de lei, o Ministério Público vai ter uma redução das despesas de pagamento com pessoal de R$ 3.111.596,42. Isso somado ao projeto de lei 21/2017, que foi aprovado na semana passada nessa comissão e vai estar tramitando nas demais comissões, que promove uma reforma administrativa, redundando em mais um valor montante de R$ 1.161.809,45 de economia, que se associa a uma medida interna administrativa desse ano do Ministério Público, que reduziu funções gratificadas, diminuição do valor de gratificações de policiais civis, militares, com mais uma economia anual de R$ 1.247.310,49. Portanto, o Ministério Público está fazendo aquilo que a Assembleia fez, que os órgãos públicos do Brasil inteiro têm que fazer, enxugamento da máquina. Dizer que esse projeto tem fundamento legal porque está dentro do limite prudencial, né? E que o Ministério Público é uma instituição que está bastante enxuta. Veja, o promotor tem 2 assessores, né, para cumprir com as suas tarefas. E eu sempre tenho dito, quando posso, o Ministério Público, além do combate à corrupção, ao tráfico de drogas, enfim, outros crimes, tem, no ano de 2016, recolheu, nas suas ações contra a ordem econômica e tributária do Estado, 103 milhões de reais para o Caixa do Estado e num saldo de 550 milhões parcelados. Quer dizer, além de toda a atuação que tem, ainda coloca muito dinheiro no caixa do governo. É isso, senhor presidente. Senhores parlamentares, coloco em votação o parecer pela aprovação ao PL 020/2017. Favoráveis permanentes como estão, aprovado por unanimidade. Consulto, senhores parlamentares, se alguém possui matéria extra-pauta. Tem uma, senhor presidente. Pois não, deputado. Na verdade, é a devolução de um pedido de vista que fiz na reunião passada do PL 245/2017, da autoria do deputado Maurício Scudilarc, que dispõe sobre a utilização das areias descartadas de fundição. Estou devolvendo sem manifestação, claro que faria manifestação na hora da discussão, mas informo que existem também outros parlamentares com vista deste mesmo projeto, senhor presidente. Deputado Darcy possui ainda vista em gabinete, deputado João Amin e deputado Mauro de Nadal. Vossas Excelências desejam manter o pedido de vista em gabinete? Deputado Mauro deseja manter, então mantém o pedido de vista em gabinete aos demais parlamentares para que possa ser analisado no momento da devolução da vista desses parlamentares. Consulto se mais algum parlamentar possui uma certa pauta. Senhor presidente. Deputado Valdir Cobalcini com a palavra. Não propriamente de matéria em pauta, já que ela já foi debatida e eu apresentei voto vista formalmente, é o projeto de lei 81.7/2017. Este projeto de autoria do deputado Gelson Meriz, cujo relator foi o deputado Darcy de Matos. O relatório foi favorável ao projeto e o meu voto de vista, levando em conta o parecer da Procuradoria-Geral do Estado, contrário, o parecer do DETRAN, contrário, tendo em vista tratar-se de matéria de competência exclusiva da União, apresentei, portanto, com base nessas informações, eu apresentei voto contrário. E todos devolveram, né, o voto vista. E eu devolvi com voto formal contrário. Eu gostaria que fosse deliberado por essa comissão, já que eu fui o último a devolver, no dia 29/8, não estive presente na terça-feira da semana passada, por conta de acompanhar o governador numa viagem ao interior, e faço esse requerimento, presidente. Deputado Valdir Cobalcini, esta matéria, na verdade, ela estava em discussão, aí acabou não sendo votada por falta de quórum
e acabou saindo então da pauta. E ela não foi colocada na pauta nesta reunião nem pela presidência e nem pelo deputado relator. Então eu vou pedir a Vossa Excelência que a gente possa analisar, e aí eu vou depois consultar a assessoria para verificar, na verdade, quem é que tem que colocar sugerir a colocação em pauta, se é o relator novamente ou esta presidência, porque na verdade a matéria ela acaba estando com a assessoria da comissão, justamente porque o relator devolveu, o voto vista devolveu, mas ela ficou em discussão em vista de mesa na última reunião. Então eu vou fazer a análise para verificar se podemos colocar em discussão na próxima reunião. Nós poderíamos acordar aqui, uma vez presente o presidente e presente o relator, um acordo aqui já na mesa, né, que se supra essa dúvida e se traga. Me permita consultar a assessoria e eu mesmo posso colocar em pauta na próxima reunião. Até porque, senhor presidente, a matéria não foi encerrada a discussão. Ao meu entender, ela continua em discussão, né? Só não teve quórum para deliberação, então ela está em pauta aberta e está em discussão. Ou o senhor encerra a discussão e não, na verdade ela foi retirada da discussão pela falta de quórum naquele momento. Foi retirada a matéria e... Não foi retirada, ela não foi deliberada. Ela não foi deliberada, e aí acabou a reunião. Retirada. E automaticamente não teve análise da matéria. Ela é a primeira então da ela pauta não voltou para a pauta. Ninguém incluiu na pauta. Ela é a primeira da pauta de hoje. Também entender também, é a primeira da pauta. Por isso que eu peço para a assessoria analisar e qualquer coisa nós colocamos na pauta da próxima reunião. Da mesma forma, eu solicito, se a assessoria já lhe respondeu, presidente, a questão dos 119 dias, contando a partir do dia 16 de maio, onde foi deferido o requerimento de prorrogação de prazo pelo primeiro secretário do projeto de lei complementar 24.4/2016. Eu peço para a assessoria que assim que possível me dê a resposta solicitada pelo deputado João Amin. Senhores parlamentares, não havendo mais matéria pela ordem, presidente. Então não há resposta ainda, presidente. Ainda não. Então já que eu esperei 119, obviamente a gente pode esperar 126 dias sem problema nenhum. Ok. Fico feliz com a sua paciência. Senhores parlamentares, coloco em discussão encerrada a presente reunião por não haver mais matérias a tratar.